Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Conversa Leal, esse podcast criado por mim, doutora Carol Leal, para falar com vocês, mulheres aí do outro lado, não só as mulheres, claro, mas né, o foco aqui a gente acaba falando sobre o universo feminino. Então, esse espaço aqui criado com tanto carinho por mim, para que a gente fale sobre vários assuntos que envolvem aí a vida das mulheres. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Todas são, mas também muito especial porque também eu trago novidades, então um novo tempo, vamos dizer assim, também para o Conversa Leal. Então eu estou aqui hoje com a Adriana Cedrés, que é diretora bioquímica, mulher também, e diretora técnica do laboratório Werner Wirsch, que eu vou contar para vocês aí também o que vai acontecer. Então, Adriana, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar, meninas, sobre a saúde da mulher 40 a mais, quando nós estamos falando de exames, de check-up, aquilo que você sempre pergunta para o seu ginecologista. Ah, preciso fazer, doutora? É importante? Não é? Então, a Adriana vem hoje para desmistificar tudo isso. Adriana, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conversa Leal. É uma honra ter você aqui comigo neste dia de hoje. Muito obrigada, Carol. É um prazer estar aqui conversando contigo no teu podcast. Primeiro, parabenizar por essa tua iniciativa de trazer todo esse conhecimento, né, de compartilhar o teu conhecimento também com todas as mulheres, né, e trabalhar nesse tema tão importante que é a saúde 40+, da mulher 40+. Hoje nós vamos falar de prevenção, autocuidado, dos exames laboratoriais e de todas as informações, né, de ter a informação do exame e o que fazer com essa informação também, né? Então, vai ser um podcast bem produtivo. Gente, eu vou aprender junto com ela hoje, tá? Porque é um podcast que às vezes ele vai ficar com uma carinha um pouco técnica, né? Porque a Adriana bioquímica, então sabe aí um monte de coisas de como esses exames são feitos. E nós médicos, geralmente, a gente só pede, né? Então, eu vou aprender um monte, não tem certo, não tem errado. Nós estamos aqui num grande aprendizado e eu acho que essa é a magia da vida. A gente sabe que a partir dos 40 anos a gente entra numa fase de transição hormonal, né? A gente entra na perimenopausa, na menopausa, essas mudanças vão afetando o metabolismo. Então, Adriana, os exames laboratoriais, eles são um mapa para a nossa saúde, né? Então, o que você julgaria porque essa também é uma pergunta. Ai, doutora, eu não vou fazer todos os exames. Então, vamos também explicar para as mulheres lá do outro lado o que é essencial e o que a gente não pode faltar falando aí da saúde da mulher 40 a mais. Então, a gente sabe que a mulher 40+, começa a ocorrer, a partir dos 40 anos, começa a ocorrer uma série de alterações hormonais, né? E isso vai levar a uma série de outras alterações que a mulher não vai entender o que está acontecendo com o organismo dela, né? Então, às vezes, são alterações metabólicas, o metabolismo fica mais lento, outras vezes, mudança de humor, né? Queda de cabelo, aumento de peso. Então, os exames que a gente vai conversar um pouquinho hoje, todos vão dar um norte, né? Um sentido de entender o que está acontecendo com essa saúde da mulher 40+, né? Seja se ela está na perimenopausa, se ela está na menopausa, né? Então, são os exames que vão nortear ali a conduta médica, de atuar desde a prevenção, né, até um tratamento, se for necessário, para essa mulher 40+. O que eu sempre costumo falar para as minhas pacientes, Adriana, é que a menopausa vai chegar para todas. Para chegar nela, basta estar viva, né? Ela é uma condição fisiológica. Uhum. E os exames laboratoriais, eles norteiam sempre o médico sobre a melhor conduta, né? E nós, mulheres, somos cíclicas. E se nós fôssemos iguais aos homens, seria muito mais fácil, porque eles praticamente só têm a testosterona, né? Então, nós temos aí, com grande maestria, esses hormônios, eles entram em algum momento um pouco mais, outros menos, que é o estradiol, progesterona e a testosterona. E isso gera muita dúvida, porque muitas vezes a paciente não sabe interpretar o resultado ali do lado, né? Então, me conta um pouquinho desses exames, se vale mesmo a gente fazer. Então, como a gente está falando, às vezes, para um público leigo,
quando o médico pede para coletar esses exames de sangue, tá? Pessoal, são exames de sangue, nós estamos falando aqui do estradiol, progesterona e testosterona, mas qual a melhor fase do ciclo para essa mulher coletar? Porque às vezes isso gera ruído, sabe? Olha, tem que coletar tal fase. Ah, mas por quê? Então, explica um pouquinho pra gente sobre isso, tá? Sim, Por que que aham. tem determinada fase ali que é melhor para eu coletar esses Uhum. exames? Então, esses exames ali, né, quando a gente fala porque vários exames vão alterando ali com a questão da menopausa, né, então a gente vai falar do perfil hormonal. Quando a gente fala do estradiol, a progesterona, quando observa ali, a própria testosterona também para a mulher, a gente tem valores de referência diferentes, né. Então, ali ele vai Com falar certeza. mais ou menos em que fase do ciclo a mulher está. E ela coletando naquela fase do ciclo, ela vai entender o resultado, né? Então, se é na fase lútea, seja lá qual fase que ela estiver, o valor de referência vai ter que estar adequado. Então, por isso que é importante, quando o médico diz coleta em determinada fase, é para ele justamente poder guiar como é que está esse perfil hormonal, né? Desses hormônios sexuais, né? E aí a gente sabe que a alteração desses hormônios vai alterar uma série de funções da mulher, né? Pode trazer alterações desde né, de comportamento mesmo, né? Alteração de alteração de pele, de humor, né? Uma série de alterações aí que a gente sabe que os hormônios estão muito relacionados, né? Eu sempre falo para as pacientes que coletar esses hormônios é igual uma fotografia. Então, se eu coletei nesse momento e numa fração de segundos em outro instante, ele vai dar diferente, né? Sim. Então, eu preciso saber em que fase do ciclo que essa mulher está para ver se está compatível com aquele resultado que está vindo, né? Isso. Aham. E também alertar as mulheres que estão já fazendo a sua reposição hormonal, que de tempos em tempos elas têm que voltar ao médico para fazer a sua avaliação, porque a gente usa também esses exames para avaliar se a reposição hormonal está adequada ou não, né? Para aquele momento que aquela mulher está passando. Isso. Também já fica também mais um alerta, porque o pessoal quer dosar e dosar e dosar testosterona, né? Gente, nós somos um conjunto, tá? Então, são os 3 principais ali. E a gente não pode esquecer nunca. Eu tenho muito amor pelo estradiol, então a gente não pode esquecer nunca dele. Não. E passando, então, já que nós pincelamos pela questão hormonal, Adriana, e fala um pouquinho para mim da parte ali da tireoide, que também é Isso. uma glândula super importante quando nós estamos falando de metabolismo, né? Uhum. E esses exames também geram ruído e geram dúvidas, né? Então, a gente tem vários exames ali da tireoide. Fala um pouquinho para nós sobre eles. Então, a tireoide, até lembrando, assim, a gente faz os exames que são o carro-chefe, que é o TSH e o T4 livre, né? Esses exames, preferencialmente, eles devem ser coletados de manhã, por uma questão do nosso organismo mesmo e de como esses hormônios são metabolizados, né? Então, à tarde, eu tenho uma baixa produção. Então, ele não vai dar um valor correto. De Então, novo, eu vou fazer à tarde e vou achar que a pessoa está com isso, hipotireoidismo, tá por com uma exemplo. alteração, né? Ok. Então, a tireoide, a gente costuma dizer, é como ela fosse a máquina de energia do corpo, né? Se ela estiver lenta, se estiver com pouca energia, a pessoa vai estar com metabolismo lento, né? Se ele estiver baixo, né, o TSH, T4 livre baixo, o paciente vai estar com metabolismo lento. E se tiver alto, né? Se tiver a alteração... né, as alterações, a pessoa pode tanto desacelerar quanto estar acelerada, né? Isso que eu quero dizer, né, com relação aos hormônios da tireoide. Junto a isso também, tem outros exames aí que a gente também vai conversar, né? Então, a vitamina D é muito importante para a mulher, para a saúde da mulher 40 mais. A gente sabe que tem uma perda de vitamina D, né? Diminui muito a vitamina D, e a gente está numa região que tem sol e tal, mas a vitamina D da população é baixa, né? Não adianta só achar que o sol vai ser o suficiente. Precisa fazer reposição em Sabe muitos que eu estava casos, falando né? também com uma paciente essa semana aí, né? A qualidade do nosso sol também já não é mais a mesma, né? De quando a gente ia para a roça, que a gente tomava aquele sol da manhã, enquanto a gente estava ali na horta, né? Ou trabalhando. É diferente hoje o nosso sol, né? Então, e os dermatologistas também enlouquecem quando a gente fica tomando sol, porque não faz bem e ajuda o envelhecimento da pele feminina. Então, o jeito é a gente acabar usando. Muitas vezes a gente dose e acaba fazendo uso da vitamina D. Lembrando, né, Adriana, que a gente está quase
provando aí que a vitamina D não é apenas uma vitamina, mas ela é também considerada um hormônio. Sim. E nós precisamos de outros hormônios para ajudar essa metabolização dessa vitamina D, né? Uhum, E muitas vezes a gente precisa estar com a reposição hormonal em dia, com esse intestino também funcionando, para a sim. gente ter absorção não só da vitamina D, como também da B12. Então eu queria aproveitar para você falar um pouquinho também, já aproveitar o gancho e falar um pouquinho da vitamina B12, que está bem na moda, Muito na né? moda, a gente tem visto queixas de pessoas mesmo, que a gente acaba pegando os dados clínicos, é por isso que a gente disse, quando o paciente vai no laboratório, vai fazer o exame, a gente questiona, né, as queixas, né, e aí tem muita fadiga, cansaço, às vezes até alteração de humor, que a pessoa não entende, e está Queda muito de cabelo, relacionado, dores queda pelo de corpo. cabelo, né, então está muito relacionado com a vitamina B12. Há um tempo atrás era a vitamina D, a grande vilã, que era muito baixa, hoje a população tem dosado a vitamina B12 e tem feito reposição, e a gente vê que essa reposição tem trazido muita melhora para a mulher, né? Então, aquele cansaço, aquela indisposição, que não está entendendo o que está acontecendo, a vitamina B12 é a responsável por isso, na maioria dos casos. E lembrando mais uma vez que nós precisamos ter o nosso intestino funcionante para fazer a absorção da B12, né? Também nós temos parte de uma população que é vegetariana, né? Que não faz consumo de carne vermelha, que é onde a gente tem aí boa parte da B12, embora tem alguns estudos mostrando que até a qualidade da nossa carne hoje interfere na quantidade de B12 que a gente tem. Então, por isso que a gente acaba fazendo os exames e suplementando bastante a D e a B12, mas já fica aqui o alerta para você que está me escutando, que essa suplementação precisa ser feita com acompanhamento médico. Não faça o que a vizinha ou que a amiga está usando, tá? Porque nós também temos, muitas vezes, excesso de vitaminas e também trazem prejuízos graves para a nossa saúde, ok? Já fica a dica aí. A gente, no laboratório, a gente faz a dosagem, a gente vê muito aumento de vitamina, hipervitaminose tanto de também. D quanto de B12 também, né? Que aí pode ser outras coisas, mas a vitamina D a gente sabe que é suplementação, né? Então, existe um grau de toxicidade, né? A vitamina D acima de 100, ela pode ser considerada tóxica, né? Então, sim, tanto para o nosso sistema nervoso, como também uma sobrecarga renal, né? O sistema renal não aguenta também a quantidade de excesso, excesso de vitaminas. Então, a gente também tem que cuidar. Aproveitar que a gente está falando aí sobre vitaminas, então vamos lá, Adriana. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ferro sérico e a ferritina. Também está na moda, doutora. Pede a minha ferritina, que eu preciso saber se eu estou com anemia ou não. Isso. Então, a ferritina, ela vai dosar o estoque de ferro. Então, muitas vezes a mulher está com queda de cabelo, né? Está com alguma alteração, mesmo cansada, né? Sentindo cansada e tal, acha que é alguma outra alteração e às vezes é uma anemia, né? Então, a ferritina, ela vem para isso. Ela vem para dizer realmente como é que está esse estoque de ferro e se precisa fazer a reposição ou não. Né? Que aí, é claro, o médico vai ver a melhor conduta nesse caso. A gente também tem o hemograma. O hemograma é o carro-chefe no laboratório. É o exame que a gente mais faz. Né? Então, a gente está dentro de hospitais também, então é o exame mais pedido. E o hemograma, ele também vai falar ele dá uma série de informações. Assim, é um dos exames mais completos, que, na minha visão, enquanto bioquímica. Né? Então, ele vai falar sobre anemia, se o paciente tem anemia. Ele vai falar se a paciente tem alguma infecção, se tem alguma virose, porque às vezes aumenta linfócitos nesse hemograma. Se tem vermes, porque aumenta os eosinófilos. Aumenta o eosinófilo. Nas alterações, ali, quando a gente pega os casos de dengue, o hemograma já diz tudo, porque ele vai baixar a plaqueta, né? Vai aumentar um pouco os glóbulos vermelhos. Então, a gente consegue ver, assim, às vezes até só olhando o hemograma, ele fala muito e ele acaba sendo um dos exames assim, mais solicitados pelos médicos, porque ele é um guia, né? Todas as especialidades acabam usando, né? Nós temos diagnósticos muitas vezes de doenças hematológicas, né? De leucemias e de linfomas, que o primeiro exame ali que a gente observa é uma alteração no padrão, né? No hemograma, né? E falando nisso, assim, muito bem lembrado das leucemias, a gente sempre fala, o nosso intuito é trazer a informação de que os exames são importantes, que eles devem atuar de forma preventiva, né? Porque existem uma série de doenças silenciosas aí, que não são, né? Elas têm um caminho, e aí quando a gente fala assim que a nossa saúde, né, é como um mapa, né? Ela pode dizer onde a gente está, né? Os exames podem dizer onde a gente está e aonde a gente vai chegar, né? Então, digamos, se o paciente faz um exame para ver como é que está o seu diabetes, faz uma glicose e uma hemoglobina glicada, né? Uma insulina de jejum também. Uma insulina também, né?
conforme o resultado que der, muitas vezes o paciente não está diabético, mas ele está pré-diabético. E aí a gente consegue, né? O médico vai conseguir atuar só com simples mudança de hábito e alimentação. Com certeza, antes né? desse paciente virar diabético. E esse é o objetivo, assim, de fazer os exames. E aí, quando a gente faz a analogia com esse mapa, né? Então, se eu estou aqui, eu posso chegar por um trajeto muito ruim, né, e chegar no diabetes, ou chegar num caminho muito bom, sem diabetes ou sem alguma doença cardíaca, né, e tudo mais, né? A gente sabe que também um outro dado bem importante é que a mulher na menopausa, daí eu já introduzo outro assunto, ela iguala ao risco cardiovascular aos homens, né, a partir dos 40 anos, né? A partir dos 40 anos, sabe por quê? Por causa da baixa do hormônio. Por causa que eu tenho uma diminuição do meu queridinho estradiol. O estradiol já está mais comprovado cientificamente que ele é protetor cardiovascular. Então, quando ele sai da jogada, eu sempre falo para as pacientes o seguinte: imagina que eu tenho aqui um cano, né? Então, o estradiol ele funciona como se fosse um papel filme nesse cano. Então, ele está funcionando como um protetor cardiovascular. O momento em que ele sai da jogada, né, facilita para que as plaquinhas ali de ateroma, né, vão grudando e ao vaso. Por isso que a gente pode ter elevação da pressão arterial e, consequentemente, riscos de acidentes cardiovasculares, né, de doenças cardiovasculares, que inclui aí o AVC e o infarto. Então, é verdade, a Adriana está trazendo aqui um dado muito importante, tá? As mulheres 40 a mais têm mais riscos de doenças cardiovasculares e de infartos, por exemplo, tá? Do que os homens nessa fase de vida. Adriana, vamos continuar então e prosseguir falando aí dos exames. Então vamos falar um pouquinho sobre outro que o pessoal também adora, que é: doutora, veja aí como é que tá o meu colesterol, o tal do colesterol bom, do colesterol ruim. Fala um pouquinho pra gente também sobre isso. Então, outros, como a gente falou, né, dando sequência, a mulher tem mais risco de desenvolver as doenças cardiovasculares, né? Então, por isso é importante fazer o colesterol, o HDL, que é o colesterol bom, né? Que esse, quanto mais alto, melhor. E o LDL, que é o grande vilão, que é o colesterol ruim, que a gente chama. Então, esse, quanto mais baixo, melhor. Até, Carol, agora, recente, mudou a diretriz, né? Não sei se chegou a ver. As pessoas que têm comorbidades, que têm doenças, o melhor LDL é abaixo de 40. Abaixo de 40. Então, ficou bem... Cada vez está mais restrito, né? Então, a gente vê que é super importante mesmo fazer o acompanhamento, né, dessas lipoproteínas, né, desses lipídios que a gente chama, né, que é o colesterol, o HDL, o LDL, o triglicerídeos também. O triglicerídeos, ele mede exatamente a quantidade de gordura que a gente está ingerindo, né? Então, é um norte ali, o médico acaba vendo, ele vê, a pessoa diz, fez a dieta, dá para saber, né, se está fazendo a dieta ou não, né? E aí, então, são exames assim que devem ter acompanhamento médico e daí, conforme os resultados, né, o médico vai optar por uma mudança de hábitos, né, desde mudanças simples de hábitos de alimentação, atividade física, até medicamento para baixar esse colesterol, porque ele acaba sendo o grande vilão da mulher, né, da mulher 40 a mais. E também é importante falar, né, Adriana, que esses parâmetros ali do laboratório, eles mudam, né? De criança, mulher, homem, gestante também muda, né? Então, às vezes a gente olha o exame, não leva no médico e fala, não, porque está dentro do padrão de referência ali, está normal. Mas não, às vezes para a sua idade ou para a sua condição de vida ou de saúde, não está no padrão ideal, né? Então, reforço mais uma vez aí a importância sempre do acompanhamento médico. Adriana, deixa eu ver, acho que a gente pincelou tudo aqui. Só falar um pouquinho também assim sobre cálcio, fósforo, zinco, selênio, que são exames que também o pessoal, né, já chega no consultório às vezes pedindo. Isso. A partir dos 40, a gente acaba diminuindo ali a produção tanto de cálcio, vitamina, né? A vitamina D a gente já não produz mais tanto, né? Fósforo. Então, isso tudo vai contribuir para ocorrer a osteoporose, né? E muitas vezes o osso ele começa a ficar ali com aqueles porozinhos, e a mulher vai descobrir que está com osteoporose quando ela teve uma fratura, né? Então, também é muito comum, a partir da menopausa, as mulheres terem fratura e descobrir que estão com osteoporose, se não fizer esse acompanhamento dos exames, né? Então, é claro que aí a gente sempre fala, né, que é sempre importante o acompanhamento médico, não adianta fazer esses exames sozinhos, né? Precisa ter o acompanhamento para ver a melhor conduta e o melhor desfecho
cada situação, para cada exame alterado. Né? Uhum. E como eu falei no começo desse episódio, que eu ia trazer para vocês uma novidade, então o que eu quero compartilhar com vocês aqui, a nova caminhada também do Conversa Leal, é que eu tenho o prazer de anunciar para vocês que o Laboratório Werner Wilrich passa a ser já é parceiro na minha vida, no meu dia a dia, no meu consultório, mas passa a também ser um grande parceiro aqui no Conversa Leal, ajudando e sendo, né, essa parceria mesmo para que esse projeto aí possa durar por muito tempo e para trazer realmente informação de qualidade e conteúdo para vocês aí que estão sempre me acompanhando e que me assistem. Uhum. Então, quero muito já agradecer, tá, Adriana, na sua figura aí, o laboratório por se tornar agora um grande parceiro do Conversa Leal. E eu quero que você me conte ali rapidinho um pouquinho sobre o laboratório, sobre a sua história como laboratório. Sim. E também, já vou pôr mais lenha, a sua história também como mulher, um pouquinho da sua história de vida, como que você chegou nesse laboratório, que eu acho que também é importante a gente contar e dizer assim, gente, nós temos mulheres aí, olha, diretora e responsável, técnica, porque é muita responsabilidade, muito, né, Adriana? Muito. Porque se você solta também um resultado errado, você muda a vida de uma pessoa, né? E de uma família, enfim. Então, conta um pouquinho, compartilha um pouquinho para a gente aí sobre a história do laboratório e a sua história com o laboratório também. Então, Carol, o laboratório ele existe há 62 anos, o LabVW, né? O laboratório fundado pelo Dr. Werner Wilrich. E hoje nós estamos assim, hoje a gente tem uma expertise muito grande dentro dos hospitais. Então, tudo que é coisa diferente a gente sabe diagnosticar, porque a gente tem muita experiência dentro dos hospitais. Então, a gente está no hospital aqui de Brusque, em Blumenau também, e estamos em outras cidades com os postos de coleta, atendendo a população, né? E, Carol, assim, eu estou muito feliz da gente estar junto contigo nesse projeto, porque, assim, o propósito do laboratório é aumentar a expectativa de vida das pessoas através das melhores respostas em diagnóstico, né? Então, a gente quer dar a melhor resposta para servir de suporte para o médico tomar a melhor conduta e, com isso, o paciente, nem que seja atuando na prevenção ou seja tratando, né? Porque muitas vezes a gente libera laudo todo dia, seja um teste de gravidez, mas às vezes os laudos não são todos, né, com toda essa, ou um teste de sexagem que hoje tem tanto na moda assim, né, todo mundo saber quer o sexo do bebê, se é menino ou menina. São exames bons assim, mas existem exames que às vezes a gente libera e que vai trazer uma outra, né? O médico vai ter que tomar alguma conduta. E por isso, assim, a gente é muito rápido nesses resultados. Então, já pegamos pacientes que nunca tinha feito exame, que estava com leucemia, né? Ou homens, assim, a gente vê muito em homens essa questão de nunca ter feito um exame e estar com diabetes bem avançado. Isso serve para a mulher também, né? As mulheres também acontece, né? Então, o laboratório, assim, a gente trabalha, assim, muito pensando em prevenção também, né? Depois a gente vai falar um pouquinho das novidades ali, né? Então, tem alguns exames que a gente tem trabalhado aí pensando em prevenção e ser esse apoio diagnóstico ao médico, né? Então, a gente sempre tem uma parceria muito importante, seja dentro dos hospitais ou fora, né, para a gente ter essa comunicação e trazer também as novidades, trazer o que tem de novo no mercado, né? E a minha história com o laboratório, ela começa assim, eu me formei em farmácia bioquímica na Federal, né, em Florianópolis, e aí formada e tal, comecei a distribuir currículo, né? E aí, num primeiro momento, eu não consegui emprego em Brusque, eu sou de Brusque mesmo, sou brusquense, fui para Florianópolis e tu depois... é brusquense. É Brusque, mas eu já sou um Brusque diferente. E daí, eu fiquei 3 meses em Joinville, trabalhando numa drogaria, numa farmácia, e... né, a minha história entra de encontro quando o Dr. Werner me chama para uma entrevista. E essa entrevista foi num domingo de manhã, que ele estava de plantão.
né? Eu nunca me esqueço, assim, ele trabalhando de plantão, e aí conversamos, combinamos, e eu vim para o laboratório. E de lá para cá, 27 anos, né? 27 anos que eu estou no laboratório, então entrei como bioquímica, passei por todos os setores, né? E hoje eu sou diretora técnica, então a gente cuida de 2 hospitais, né? E de toda essa questão técnica do laboratório. E é muita responsabilidade, sim, né? Muita. Porque a gente está falando de exames, parece algo simples, e por trás de de todo um laboratório tem muita qualidade, muito cuidado com cada amostrinha do paciente que chega, porque a gente sempre fala assim que é um pedacinho do paciente que está vindo para a gente analisar, e a gente sempre trata com muita responsabilidade, muito cuidado, né? Então, o laboratório, assim, esse ano fez 62 anos, a gente tem muito orgulho da história do laboratório, e como eu falei, assim, estar contigo nesse projeto, assim, deixa a gente muito contente, né? E que essa parceria perdure aí por muitos anos. Que bom, é uma história que se mistura com o laboratório. A sua história de vida se mistura com o laboratório, né? E na vida pessoal, né? Eu sou mãe de um menino já de adulto, 24 anos, né? Fiquei só num filho também, né? E sou casada, enfim. Daí a gente concilia essa vida de laboratório, família, né? Equilibra os pratinhos, né? Isso. Uhum. Vamos fazer agora um bate-bola, assim, rapidinho, sobre algumas dúvidas mais comuns que surgem no consultório, né? Certo. A gente já pincelou e a gente já falou bastante, que é sobre se eu preciso fazer os meus exames todos os anos. Eu sou uma médica que acredito que nós temos que fazer os nossos exames todos os anos, muitas vezes até 2 vezes ao ano, né? Principalmente se nós estamos acompanhando alguma doença. Mas me diga aí o que seria um painel aceitável, Adriana. Assim, Carol, falando assim, vai depender muito de cada paciente, né? Então, tem pacientes, por exemplo, se eu vou dosar o meu colesterol, ele está alterado, o ideal é que ele busque ajuda, trate e repita, né? Em torno aí. Então, tem casos que vão ser 6 meses, 1 ano, 2 anos. Vai depender muito do paciente e da história clínica dele, né? Então, se ele estiver bem, né, ele pode prolongar um pouco os exames. Mas, em alguns casos, assim, vamos pensar numa paciente que está 40 a mais, né? Ela já tem algum histórico de risco cardiovascular na família e tudo mais. Então, essa vigília, né, esse acompanhamento dos exames tem que ser um pouco mais periódico. E, é claro, né, aí com acompanhamento médico para dar o norte, como a gente já falou, repetimos e repetimos algumas vezes, né, para dar o norte nesse melhor tratamento e a melhor conduta, né, para essa paciente. E aí tem aquela fala, né? Não, eu não vou, eu tenho medo de agulha. Como que a gente convence, né? Eu tenho paciente que fala, não, doutora, eu não preciso de exames, eu fiz recente e eu tenho medo de agulha. O que a gente faz, Adriana, com essas meninas aí? A gente sempre fala assim, dói coletar exame? Dói. Mas dói mais tratar a doença. Dói mais tratar a doença, né? Porque é uma picadinha, né? É um pouquinho de amostra que a gente vai coletar. Todo o exame é coletado nós usamos um sistema alemão de coleta, Sarced, então ele garante muita qualidade nessa amostra. Também não deixa tanto o braço roxo, né? Que às vezes pode acontecer, né? Então, é um sistema assim que a gente optou por usar para trazer também essa qualidade, né? Durante a coleta. E assim, os exames assim são complementares, né? Então a gente é necessário, é um mal necessário, é um bem necessário, digamos assim, né? E se essa mulher já tem um histórico de que ela passa mal, ou ela fica tonta, também o laboratório está preparado para acolher e atender, e ainda sai de lá com um lanchinho, gente. Isso. Então, a gente tem toda uma estrutura, né? Que quando o paciente diz, olha, eu costumo desmaiar, eu passo mal. Então, já vai ser coletado esse exame já num ambiente mais deitado, mais tranquilo, para fazer uma experiência acolhedora para essa paciente. Depois tem um lanchinho também no final para fechar com chave de ouro toda a experiência dos nossos pacientes. Adriana, então vamos pincelar agora sobre os exames. O que você traz aí de atual para a saúde feminina? Certo. Então, hoje nós temos as ISTs PCRs, né? Antigamente chamado de doenças sexualmente transmissíveis, né?
um dos grandes problemas dentro do laboratório é um diagnóstico correto, né? Hoje a gente faz em um teste só, que a gente chama IST-PCR, é o nome do teste. Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Isso. E onde a gente vai detectar, por exemplo, a gonorreia, clamídia, né, que é mais conhecido, né? Os micoplasmas, ureaplasma, que são bactériazinhas silenciosas que a mulher às vezes não sente, né, mas que está presente ali, né? E às vezes também tem algumas queixas urinárias, que muitas vezes a mulher pensa que está com infecção urinária e pode ser um ureaplasma, né? Uhum. Então, esse teste, ele detecta através da biologia molecular, que é padrão ouro de diagnóstico, né? Então, ele vai pegar exatamente ali o DNA ou o RNA da bactéria, ou seja, vírus, né? Se estiver presente. E, estando presente ali, o médico já vai fazer o tratamento, né? Então, é um dos testes, assim, que a gente mudou a nossa conduta, a gente parou de fazer os testes de uma forma antiga e trouxemos esse porque é o melhor diagnóstico que tem para a mulher dessas infecções sexualmente transmissíveis, né? Lembrando que essas infecções sexualmente transmissíveis, né, Adriana, elas podem levar, muitas vezes, até à infertilidade, né? Sim. Uhum. Então, precisa realmente avaliar, né? Uhum. E que bom que tem aí testes cada vez mais que vêm, né, evoluindo para que a gente possa ter uma coleta fácil e uma segurança no diagnóstico. Uhum. E tem um outro que eu vou dizer, hoje pela manhã eu atendi e eu pedi 2. Olha. Então, para ver como que o perfil feminino também vai mudando, né? Então, hoje nós temos a mulher cada vez retardando mais a sua maternidade. Eu até fiz um podcast já sobre isso. Quem não assistiu ainda, vai lá e assiste. Foi um podcast super especial, falando sobre essa questão toda da mulher congela óvulos ou não, com a doutora Lúcia Bevilacqua. Então, quem não assistiu, volta lá um pouquinho e assiste. E aí eu pedi dosagem da reserva ovariana, né? Então, fala um pouquinho também sobre esse exame, que é um exame de sangue também. Isso, é um exame de sangue. O nome do exame é o antimuleriano, né? É um exame que ele vai dizer como que está essa reserva dos óvulos da mulher, né? Então, fazendo uma analogia, né? Se a gente pensar numa estante de livros, quantos livros eu tenho ainda para ler, né? Uhum. Então, algo pensando assim, de uma forma simples, quantos óvulos ainda essa mulher mais tem, né? E ela pode também se programar mesmo, né? Para uma gestação, para uma maternidade. Se a minha reserva ovariana já está baixa, eu tenho que correr e me programar, né? Ou olhar para isso. Olhar para isso. Ok. Uhum. E de teste genético, Adriana, porque está muito em moda também, né? Essa questão também cada vez mais da gente falar sobre a epigenética alterando a nossa genética, né? Isso. Epigenética são os hábitos de vida. Então, o que a gente tem, o que o laboratório tem de teste genético trazendo aí como uma novidade, com foco aí na mulher 40+. A gente sempre tentou trabalhar esses testes genéticos porque eles são uns testes totalmente voltados para prevenção mesmo, né? Uhum. Por quê? Porque existe uma série de marcadores nesses testes, né? Então, tanto para a mulher, existem testes voltados especificamente para a mulher, para quem faz academia, para dieta, né? Então, ele vai falar como é que está, por exemplo, para a mulher, como é que está a absorção de um determinado medicamento e por que esse medicamento não faz bem para ela, né? Então, assim, a gente olha para esses testes genéticos pensando até em medicina personalizada, né? E a mulher ser tratada justamente para ela, né? Não, hoje a gente trata, né? Hoje, às vezes, a gente vai falar melhor, que às vezes, assim, se eu não tiver um teste, às vezes, para elucidar alguns casos, a gente não entende por que tal pessoa responde melhor ao medicamento e outra não, né? Então, esses testes vêm em encontro disso. Tem muitos marcadores para câncer, né? Então, por exemplo, tem alguns marcadores para câncer de mama, câncer de ovário. E se eu tiver esse gene, não necessariamente eu vou ter a doença. Né? Então, para isso é que serve o teste genético. Eu tenho uma predisposição a ter uma doença cardiovascular, é genético. O que eu vou fazer para não chegar lá? Eu olho mais, me desperta mais um olhar para praticar um autocuidado, que é o que eu tanto falo aqui. Então, assim, essa parte de teste genético, ela é bem importante. Tem uma série, assim, a gente faz um teste bem completo, assim, que ele meio que mapeia a mulher como um todo, assim, né? Então, assim, por que eu durmo pouco e para mim não faz mal? Então, a pessoa tem uma tendência de poucas horas de sono. Ou por que eu como muita proteína e eu não engordo? Isso, né? isso. Ou porque eu tenho o gene da obesidade. Isso. Então, uma série de genes ali que ele vai falando, que o teste detecta, né? Mas, assim, a gente sempre diz que é um exame que ele tem que ser olhado de uma forma
positiva, né? Ah, eu tenho esse gene. Não necessariamente eu vou desenvolver, mas eu vou trabalhar para que não chegue a determinada doença. Né? Hoje eu acho que é a grande cereja do bolo quando a gente está falando de medicina preventiva, né? Que é o quanto a nossa epigenética pode alterar a nossa genética, né? Epigenética são os nossos hábitos de vida, Sim. né? O quanto que eles podem alterar a nossa genética. Adriana, vamos falar um pouquinho também sobre a citopatologia avançada, né? O que a gente tem de novo em relação a isso? Que é a coleta do preventivo, né? Então, está mudando um pouquinho. A gente está falando aqui no ano de 2025. Então, o que a gente tem de novo também em relação a isso? Então, hoje está ocorrendo uma mudança na questão do diagnóstico, né? E do rastreio do câncer de colo de útero, né? Antigamente não, até pouco tempo, né? A gente até faz. Mês atrás. Até um mês atrás a gente faz o Papa Nicolau, era o rastreio, e agora mudou, né? Hoje a maioria dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. O que é o HPV? Né? O papiloma vírus humano. Ele é um vírus, né? Então, uma vez detectado, eu consigo dizer para essa mulher. E a gente está introduzindo uma série de exames dentro do laboratório, né? Qual que é o risco dela desenvolver, se ele é de baixo ou alto risco? Se ele for de alto risco, se ela tem a proteína que vai desenvolver o câncer, né? Então, já tem exames que estão chegando nesse sentido, são as proteínas E6 e E7, que estão vinculadas ao câncer de colo de útero de alto risco, né? Quando der alto risco no exame, e elas são... se tiver essa proteína, então a mulher vai desenvolver o câncer de colo de útero. Por que houve essa mudança da diretriz? Porque, como ele é um vírus, ele pode ser detectado muito antes das lesões aparecerem, né? Então, esse é a grande virada, assim, né? E aí, dando positivo, é claro que vai continuar as investigações, né? E vai ver se só atuando na prevenção já é o suficiente, ou, dependendo de como der esse resultado, vai fazer mais exames para ver o acompanhamento, e aí sim vai entrar uma biópsia né? E aí todos os protocolos ali de tratamento, se for realmente um câncer de colo de útero. Né? Lembrando que isso também não afasta a importância do exame físico, né? Então, está apenas mudando as diretrizes, mas não a importância da gente olhar para o colo desse útero e né, praticar toda a prevenção. E ele complementa, né? Isso, ele complementa, é isso mesmo. Adriana, eu adorei a nossa conversa. Você trouxe de uma maneira muito clara aí as informações todas que a gente precisa. Obrigada muito por estar aqui, porque eu sempre falo que o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo, né? Time is money, né? Já dizia muito antigamente, mas assim, né? O nosso tempo é o bem mais precioso. Então, obrigada por você estar aqui comigo, por você se organizar, como eu sei que você se organizou, para trazer de uma forma bem clara e objetiva todas as informações. E eu espero que com esse podcast a gente possa contribuir para quem nos escuta a praticar o autocuidado, a ter o seu olhar sobre a sua saúde, né? Claro que o foco aqui é muito feminino, mas eu aproveito também para falar para vocês, mulheres, que também estimulem os seus maridos a fazerem os seus exames de rotina, né? Ou marido, companheiro, enfim, para que também venha e pratique também a sua saúde, o seu cuidado, porque muitas vezes essa mulher, ela tem um pouco mais de medo, né? A mulher tem um pouco mais de receio, então ela se cuida. Eu escuto muito isso no consultório. Ai, doutora, mas eu me cuido, mas o meu marido não, né? Então, as mulheres 40 a mais, gente, elas estão voando. Vocês, homens, acompanhem. Então, cuidem da sua saúde também. Pratiquem atividade física, bebam menos álcool, se alimentem bem e também façam os seus exames de rotina. Então, fica a dica aí também para os homens que nos escutam. E quero agradecer muito a sua participação, Adriana. E como uma última frase aí, ou uma última dica, eu queria que você trouxesse aí para falar com essa mulher 40 a mais. Então, se você quiser, você pode falar para a câmera ali da frente. Sim. Diga o que está no seu coração e indique aí algo que você usou na sua vida, ou um livro que você leu, um podcast que você assistiu. É um espaço aberto para você falar com essa mulher aí e dar alguma dica de algo que foi positivo e que te deu insights
para a sua vida também e que você queira compartilhar. Muito bacana. Quero agradecer por participar do teu podcast, assim. Primeiramente, dizer que eu já te admirava desde a época do rádio, né? Que a gente acompanhava. Então, eu trazia coisas novas, assim, muito bacana. E falava com a mulherada, assim, que realmente é necessário cuidar da sua saúde, porque a mulher sempre é o centro da casa, né? Ela acaba cuidando de todo mundo. Ela cuida dela e cuida de toda a família. Então, é essencial que a mulher olhe para si, faça os seus exames preventivo, faça consulta médica, né? Olhe para a sua saúde, cuide do seu bem mais precioso, né? O tempo também é precioso, mas a saúde também. Se a gente não tiver saúde, a gente não vai ter tempo, né? Então, fica a dica, assim, de a gente realmente olhar para dentro. E hoje, assim, a gente vê que tem muita informação, né? E aí a pessoa, às vezes, olha o exame. Então, tem que ter um acompanhamento mesmo, né? Porque, às vezes, só um resultado de exame, a pessoa, às vezes, fica né, preocupada e tal, desesperada. Ele diz tudo, mas ele também pode não dizer nada, né? Isso. Então, assim, o acompanhamento também é essencial. A informação é poder, né? Hoje nós estamos numa era que a gente tem a informação nas nossas mãos, né? E a escolha também dos melhores caminhos que a gente vai escolher está com a gente, né? Então, por isso, assim, que atuar na prevenção, olhar para a sua saúde, fazer os exames, acompanhamento médico, é o melhor caminho para todos da família, né? E a mulher, principalmente, porque ela acaba sempre estimulando todos, e aí, como tu falaste, Carol, também de todo o resto da família também fazer um acompanhamento, né? Que eu acho que é muito importante. Com certeza. Então tá bom, Adriana, eu quero agradecer mais uma vez e quero agradecer você aí do outro lado, que está mais uma vez comigo aqui nesse podcast, como eu sempre encerro falando, que se uma pessoa escutou e teve um insight ali para que ela fique melhor, eu já cumpri muito o meu papel e o meu propósito. Então, se esse podcast também fez sentido para você, curte, compartilha, manda para uma amiga, para uma irmã, para uma mãe, que também precisa saber desse assunto. E eu te vejo no nosso próximo episódio. Beijo, tchau!